Bom dia, meus irmãos, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, em mais um momento com Deus Pai. Quem está acompanhando comigo aqui alguns textos, nós estamos falando aqui do livro de Provérbios, a respeito da sabedoria em que Salomão adquiriu através do próprio Deus que o abençoou com a devida sabedoria. E cada dia, nesse mês, nós estamos lendo um capítulo ali, ou explanando acerca desse capítulo. E o capítulo que eu vou ler aqui, não vou ler todo, né? Só o início, e eu vou falar um pouco dele, é o capítulo 7, número da perfeição de Deus, né? E eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Irmãos, aqui parece ali, né, nessa palavra que é o próprio Deus falando ao nosso coração uma palavra. É o próprio Deus ali nos direcionando para guardar a sua palavra, que está na Bíblia Sagrada. Então ele fala para nós esconder dentro do nosso coração, dentro de nós, os mandamentos do Senhor, as palavras que ele nos direcionou, que ele nos guiou, guardar os mandamentos e viver. Porque quando você guarda e você vela pelos mandamentos do Senhor, você tem vida em si mesmo, guardando a lei dele como a menina dos olhos dele. Sei que os nossos olhos, quando vem algum cisco, alguma coisa, ele já se fecha, ou quando vai vir algum um inseto, ele já, na hora, ele se fecha, né, para proteger os nossos olhos, a menina dos nossos olhos. Então, guarda, como se fosse isso, ele está dizendo aqui. E, irmãos, ele diz assim, fala que a sabedoria é tua amiga, fala que a prudência é como se fosse um parente próximo, né? E ele fala assim, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com os seus lábios. Aí, irmãos, ele vai ler ali a partir do versículo 6, porque da janela da minha casa, olhando eu pelas minhas festas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um que tinha falta de juízo, né? Um jovem que não tinha juízo. Aconteceu umas situações com ele e de repente, se você ler aqui no capítulo 7 a história, parece um filme. Dá para fazer um filme com isso aqui, né? Diz que tinha um jovem entre os moços ali, vivia pela rua, e de repente ele passou a esquina numa casa de uma mulher, no crepúsculo da noite tenebrosa, a Bíblia diz, na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu em encontro com enfeites de prostituição, uma mulher ali com aparência de prostituta, e ela acabou convidando ele para entrar, dizendo, fiz sacrifícios pacíficos, eu já fiz a minha parte com Deus, como se ela dissesse. Porém, ela estava levando aquele jovem ao adultério, ao pecado, à prostituição. E encantando ele ali com as suas palavras, com os deleites da carne, dizendo, vamos, e ficamos lá em casa a madrugada toda, meu marido saiu e vai voltar mais tarde, vai demorar para voltar. E ali estava acontecendo uma traição. Infelizmente, esse jovem moço, sem entendimento, ele vai. E diz que ali onde ele estava indo era um laço de morte. Como assim, William? Que é um laço de morte? Que diga assim, e logo ele segue, como o boi que vai para o matador e como o insensato para o castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravessa o fígado e como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos dos homens, me dai ouvidos, filhos, e estai atentos às minhas palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixe se perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é um caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Mal sabia ele que ele estava indo para um abatador, um matador ali, um caminho de morte, que ele seria abatido, que a sua vida não seria a mesma depois daquela noite. Talvez prazeroso seria na carne,
Bom seria na carne naquela madrugada, mas seria um caminho de morte para a vida daquele jovem. Ele estava indo para um laço que ele não sabia. Isso ia afetar a vida inteira dele, né? Talvez o marido chegasse, talvez alguma situação acontecesse, e ele podia perder a sua vida em um momento de descuido. Então o Senhor nos dá alertas, irmãos, tanto para o homem quanto para a mulher. Para você não cair nesse caminho, para você não cair nessa cilada, para você não se perder de maneira nenhuma, para você obedecer. E um dos mandamentos que o Senhor nos deixou é: não adulterarás. Não adulterarás. É você respeitar a mulher do seu amigo, é você respeitar a mulher dos outros e agradecer a Deus pela tua esposa, pela tua família. Ou a mulher agradecer pelo seu marido, né? Respeitá-lo, que ele habita confiadamente com você. Então faça isso, meu irmão, vigie, ore, se cuide. A palavra do Senhor diz assim para nós: fugir da aparência do mal, não é nem do mal, daquilo que é a aparência. Aquilo que tem a aparência do mal, que se vê, opa, vai dar ruim aqui. Você já sai de perto, você não dá prosseguimento, você não vai adiante. Se aquilo é um caminho de morte, um caminho perigoso, você não anda por ele, porque você já vê na aparência que vai dar ruim no final. Então vigie por onde você anda, aonde você vai, aonde você coloca os teus pés. Muitos morreram por isso, e por tantas outras coisas, por pensar na palavra que diz, não vai dar nada. E no fim deu. No fim deu. Então vigie, ouça os mandamentos do Senhor e vive. Guarda eles na tábua do teu coração e viva. Viva uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus, para que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia e nessa terra. Uma vida santa e agradável a Deus. Viva. Vale a pena, meu irmão. Você pagar o preço, vencer a tua carne, vencer o pecado e fazer a vontade de Deus. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia. Guarda essa pessoa que está me ouvindo nessa mensagem. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre ela, guardando e livrando de todo mal. Que essa pessoa cresça, Pai, na sabedoria, no entendimento do Senhor. Que teu Espírito Santo, Pai, renove a vida dela nesse dia e o teu nome seja glorificado. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e que o Senhor te conceda sabedoria a cada dia, para todas as circunstâncias e situações, no nome de Jesus.